Descubra como a neurociência pode melhorar sua liderança. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você acha que liderança é sobre controlar pessoas ou sobre ativar o melhor do cérebro humano? Porque se você ainda acredita que liderar é cobrar mais, pressionar mais e exigir resultados à força, eu preciso te dizer algo importante logo no começo. A neurociência prova que isso destrói performance, engajamento e resultados. As maiores empresas do mundo já entenderam isso. Os líderes mais ricos, influentes e respeitados já aplicam isso todos os dias. E talvez ninguém nunca tenha te explicado dessa forma. Hoje você vai descobrir como a neurociência aplicada à liderança pode transformar sua comunicação, sua influência, seus resultados financeiros e até a forma como as pessoas confiam em você. Não é teoria bonita, é ciência aplicada ao mundo real. É cérebro, comportamento, decisão e prosperidade. E se você ficar até o final, você nunca mais vai liderar da mesma forma. Tema 1. A verdade que muda tudo. O cérebro humano não segue cargos, segue segurança, sentido e confiança. Existe uma verdade que separa líderes comuns de líderes extraordinários, e ela não está nos livros tradicionais de gestão, nem nos MBAs mais caros do mundo. Essa verdade está dentro do cérebro humano. E quando você entende isso, algo muda para sempre na forma como você lidera, se comunica e gera resultados. Liderança não é sobre hierarquia, não é sobre autoridade formal, não é sobre o cargo escrito no cartão de visitas. Liderança é sobre o que o cérebro do outro sente quando você entra na sala. Antes de qualquer pessoa ouvir o que você diz, o cérebro dela já decidiu se confia em você ou não. Isso acontece em frações de segundo, de forma totalmente inconsciente. O sistema límbico, responsável pelas emoções, pela sobrevivência e pelo pertencimento, entra em ação antes mesmo do córtex racional. É por isso que líderes que falam bem, mas geram medo, tensão ou insegurança, nunca conseguem extrair o melhor das pessoas. O cérebro humano não floresce sob ameaça, ele apenas sobrevive. E aqui está um ponto crucial que poucos líderes aceitam. Sempre que você ativa medo, humilhação, pressão excessiva ou controle rígido, o cérebro entra em modo de defesa. O cortisol sobe, a criatividade desaparece, a empatia diminui, a capacidade de tomar boas decisões cai drasticamente. A pessoa até pode entregar resultados no curto prazo, mas paga um preço alto emocionalmente, e a empresa paga esse preço em rotatividade, conflitos, adoecimento e perda de inovação. Agora, pense com honestidade. Quantas empresas ainda tentam crescer ativando medo? Quantos líderes acreditam que pressão constante é sinônimo de alta performance? A neurociência é clara, isso é uma ilusão perigosa. O cérebro humano não entrega o seu melhor quando está sob ameaça. Ele entrega o mínimo necessário para não ser punido. As empresas mais ricas, inovadoras e admiradas do mundo entenderam isso cedo. A Google, por exemplo, investiu milhões em um estudo interno para descobrir por que alguns times eram muito mais produtivos e criativos do que outros. Eles analisaram dados, perfis, competências técnicas, experiências anteriores e chegaram a uma conclusão surpreendente. O fator número 1 de alta performance não era QI, não era experiência, não era formação acadêmica, era segurança psicológica. Segurança psicológica significa que o cérebro sente que pode falar, errar, sugerir, criar e discordar sem ser atacado ou ridicularizado. Quando essa segurança existe, o cérebro entra em modo de expansão. A dopamina aumenta, trazendo motivação e foco. A oxitocina é liberada, fortalecendo confiança e cooperação. O cérebro passa a trabalhar a favor do líder, e não contra ele. Líderes verdadeiramente prósperos entendem que não se trata de ser bonzinho, trata-se de ser inteligente. Neurociência aplicada à liderança é estratégia pura. É entender que pessoas não são máquinas, são sistemas biológicos, emocionais e sociais. E sistemas respondem ao ambiente. Satya Nadella, quando assumiu a liderança da Microsoft, encontrou uma empresa travada, arrogante, competitiva internamente e emocionalmente tóxica. As pessoas tinham medo de errar, medo de parecer fracas, medo de perder espaço. Ele não começou exigindo mais metas, ele começou mudando a cultura emocional. Introduziu empatia, aprendizado contínuo e a ideia de que crescer era mais importante do que parecer perfeito. O resultado foi uma transformação profunda. A empresa voltou a inovar, a atrair talentos e a crescer de forma consistente. O valor de mercado multiplicou. Não por acaso,
mas porque o cérebro coletivo da organização saiu do modo de defesa e entrou no modo de criação. Isso acontece porque o cérebro humano responde mais ao sentido do que à ordem. Pessoas não se engajam porque são mandadas. Elas se engajam quando entendem o porquê, quando sentem que fazem parte de algo maior, quando percebem coerência entre discurso e atitude. O cérebro é extremamente sensível à incongruência. Ele percebe quando um líder fala de valores, mas age movido por ego. Quando isso acontece, a confiança se quebra silenciosamente. Liderança, do ponto de vista da neurociência, é a capacidade de regular estados emocionais, começando pelo próprio líder. O seu estado interno molda o ambiente. Se você lidera no automático, no estresse constante, na reatividade, o cérebro das pessoas ao seu redor capta isso imediatamente. Não importa o que você diga. O cérebro sente antes de entender. Por isso, dois líderes podem usar exatamente as mesmas palavras e gerar reações completamente diferentes. Um gera abertura, engajamento e respeito. O outro gera fechamento, resistência e distanciamento. A diferença não está na frase, está no estado emocional, na intenção e na coerência percebida pelo cérebro do outro. Líderes milionários, líderes que constroem empresas sólidas e legados duradouros, aprendem isso cedo ou tarde. Eles entendem que não lideram pessoas, lideram estados mentais. Eles sabem que quando o cérebro se sente seguro, ele colabora. Quando se sente respeitado, ele se compromete. Quando se sente valorizado, ele entrega mais do que o esperado. Esse é o ponto onde liderança, prosperidade e neurociência se encontram. Ambientes emocionalmente inteligentes geram resultados financeiros superiores, não por magia, mas por biologia. Um cérebro em expansão cria soluções melhores, toma decisões mais estratégicas e se conecta com mais empatia. Quando você entende isso, algo profundo acontece. Você para de tentar controlar comportamento e começa a desenhar ambientes. Você para de gastar energia cobrando e começa a colher resultados naturais. Você deixa de lutar contra as pessoas e passa a caminhar com elas. Esse é o primeiro grande despertar da liderança baseada em neurociência. A partir daqui, liderança deixa de ser um jogo de poder e passa a ser um exercício de consciência. E quando consciência entra na equação, prosperidade, engajamento e resultados deixam de ser exceção e se tornam consequência. Esse é apenas o começo. Tema 2. Como o cérebro toma decisões. E por que os grandes líderes influenciam sem forçar? Se você observar com atenção os líderes mais bem-sucedidos do mundo, vai perceber algo curioso. Ninguém realmente sente que está sendo mandado por eles. As pessoas seguem, colaboram, se comprometem e entregam resultados porque querem, não porque são obrigadas. E isso não acontece por acaso. A neurociência explica exatamente por quê. A maior ilusão da liderança tradicional é acreditar que decisões são racionais. Não são. O cérebro humano decide primeiro com base em emoção, percepção de valor e segurança, e só depois justifica racionalmente a decisão. Isso vale para comprar um produto, aceitar um desafio, seguir um líder ou se comprometer com uma meta. Toda decisão começa em regiões profundas do cérebro, muito antes da lógica entrar em cena. O sistema límbico avalia risco, recompensa, pertencimento e significado. Se ele aprova, o córtex racional entra apenas para explicar a decisão. Se ele rejeita, não importa o quão lógico seja o argumento, a pessoa simplesmente não se move. É por isso que líderes que só apresentam dados, números e metas duras frequentemente enfrentam resistência silenciosa. O cérebro das pessoas não se sente envolvido, não se sente visto, não se sente parte. E quando isso acontece, o comprometimento desaparece, mesmo que externamente a pessoa diga sim. Líderes que entendem neurociência não tentam convencer. Eles criam contexto. Eles sabem que o cérebro humano precisa responder a 3 perguntas fundamentais antes de se comprometer de verdade. Isso faz sentido para mim? Isso é seguro para mim? E isso me leva a algum lugar melhor? Se uma dessas respostas for negativa, o cérebro trava. Steve Jobs compreendia isso como poucos. Quando ele apresentava uma visão, ele não começava com planilhas. Ele começava com significado. Ele mostrava como aquele produto mudaria vidas, simplificaria o mundo, criaria algo belo e intuitivo. O cérebro das pessoas se conectava emocionalmente primeiro. A decisão vinha depois, quase automaticamente. Isso não é manipulação. É alinhamento com o funcionamento natural do cérebro. Manipulação acontece quando alguém ativa medo, culpa ou escassez falsa.
Liderança consciente ativa sentido, possibilidade e clareza. O cérebro gosta de clareza. Ambiguidade gera ansiedade. Ansiedade bloqueia a decisão. Um erro comum de líderes é achar que pessoas resistem à mudança. A verdade é mais sutil. O cérebro não resiste à mudança. Ele resiste à perda de segurança. Quando uma mudança é apresentada sem contexto emocional, sem visão clara e sem pertencimento, o cérebro interpreta como ameaça. Agora, pense em quantas transformações organizacionais falham não por falta de estratégia, mas por falta de compreensão do cérebro humano. Mudam processos, sistemas e estruturas, mas ignoram o estado emocional das pessoas. O resultado é sabotagem inconsciente, cinismo e desengajamento. Líderes milionários sabem que, antes de pedir ação, precisam gerar compreensão interna. Eles explicam o porquê. Eles conectam a mudança com valores. Eles mostram como aquela decisão beneficia não apenas a empresa, mas o crescimento individual. O cérebro, ao perceber ganho, libera dopamina. E dopamina gera movimento. Outro ponto fundamental é o senso de autonomia. O cérebro humano odeia sentir-se controlado. Quando alguém sente que não tem escolha, o cérebro ativa a resistência automática. Isso é biológico. Por isso, líderes eficazes não impõem. Eles convidam. Eles oferecem direção clara, mas deixam espaço para contribuição. Isso ativa o sentimento de autoria. Empresas como a Netflix entenderam isso profundamente. Ao invés de microgerenciar, criaram uma cultura baseada em responsabilidade e confiança. As pessoas sabem exatamente o que se espera delas, mas têm liberdade para decidir como chegar lá. O cérebro responde a isso com engajamento elevado, criatividade e senso de dono. Quando uma pessoa sente que participa da decisão, mesmo que minimamente, o comprometimento aumenta exponencialmente. O cérebro passa a defender aquela escolha como se fosse sua. É por isso que líderes conscientes fazem perguntas poderosas ao invés de dar ordens o tempo todo. Perguntas ativam o cérebro. Ordens desligam. Outro elemento essencial no processo decisório é a coerência emocional do líder. O cérebro humano é extremamente sensível a sinais sutis. Se você diz que confia, mas seu comportamento demonstra controle excessivo, o cérebro percebe a incongruência. E quando há incongruência, a confiança cai instantaneamente. Liderança não é sobre o que você diz. É sobre o que o cérebro do outro sente quando você age. É sobre previsibilidade emocional. Pessoas se sentem mais seguras quando sabem como o líder reage. Inconstância emocional gera ansiedade. Ansiedade reduz performance. Os grandes líderes aprendem a regular suas próprias emoções antes de tentar influenciar qualquer pessoa. Eles sabem que um líder emocionalmente desregulado contamina o ambiente. Já um líder centrado cria estabilidade, e estabilidade é um dos maiores gatilhos de confiança no cérebro humano. É aqui que liderança se conecta com prosperidade de forma profunda. Ambientes emocionalmente estáveis tomam decisões melhores, assumem riscos calculados e constroem resultados sustentáveis. Ambientes caóticos vivem apagando incêndios e desperdiçando energia mental. Pense em Warren Buffett. Sua principal característica não é pressa, nem impulsividade, é clareza emocional. Ele toma decisões com calma, visão de longo prazo e extrema coerência. Isso inspira confiança em investidores, parceiros e equipes. O cérebro das pessoas se sente seguro ao segui-lo. Quando você entende como o cérebro decide, você para de lutar contra a natureza humana e começa a trabalhar com ela. Você entende que liderança não é convencer à força, mas criar alinhamento interno. Não é pressionar por resultado, mas desenhar contextos onde o resultado surge naturalmente. Esse tipo de liderança gera algo raro, comprometimento genuíno. Pessoas fazem mais do que o combinado, pensam junto, protegem a empresa como se fosse delas, não porque são obrigadas, mas porque o cérebro delas sente que vale a pena. E quando isso acontece, o impacto vai muito além do ambiente de trabalho. Pessoas levam esse estado mental para a vida, crescem financeiramente, emocionalmente e profissionalmente. Prosperidade deixa de ser apenas um número e passa a ser uma experiência. A neurociência deixa claro: decisões não são conquistadas com força, mas com compreensão. Líderes que entendem isso não precisam gritar, controlar ou pressionar. Eles influenciam pelo exemplo, pela clareza e pela presença. E no próximo tema, você vai descobrir como emoções moldam comportamento, produtividade e resultados financeiros,
e como líderes conscientes usam isso para criar equipes altamente engajadas, resilientes e prósperas. Esse é o caminho da liderança moderna, e ele começa dentro do cérebro. Tema 3. Como as emoções moldam comportamento, produtividade e resultados financeiros. Existe um erro silencioso que custa milhões às empresas todos os anos e que ainda passa despercebido por muitos líderes: acreditar que emoção é algo secundário no ambiente de trabalho. A neurociência mostra exatamente o contrário. Emoções não são um detalhe. Elas são o sistema operacional do comportamento humano. Tudo o que uma pessoa faz, evita, cria ou destrói passa primeiro pelo filtro emocional do cérebro. Antes de qualquer ação existir, existe um estado emocional. Antes de qualquer decisão financeira, existe uma emoção. Antes de qualquer comportamento produtivo ou sabotador, existe um sentimento sendo interpretado pelo cérebro. Ignorar isso é liderar no escuro. O cérebro humano não separa vida pessoal de vida profissional da forma como os organogramas tentam separar. O mesmo sistema emocional que reage a um relacionamento também reage a um líder, a uma reunião, a uma meta ou a um feedback. Quando o ambiente emocional é tóxico, o cérebro entra em estado de alerta constante, e um cérebro em alerta não cria riqueza. Ele apenas tenta sobreviver. A neurociência é clara ao mostrar que emoções como medo, vergonha, culpa e humilhação ativam áreas do cérebro ligadas à dor física. Sim, o cérebro reage a um ambiente emocionalmente agressivo de forma semelhante a uma ameaça real. Isso consome energia mental, reduz foco e diminui drasticamente a capacidade de pensar estrategicamente. Agora reflita comigo por um instante. Quantas empresas ainda normalizam ambientes emocionalmente pesados e depois se perguntam por que as pessoas estão exaustas, desmotivadas e improdutivas? O cérebro não consegue sustentar alta performance em ambientes de ameaça contínua. Em contrapartida, emoções como confiança, reconhecimento, pertencimento e propósito ativam circuitos completamente diferentes. Elas estimulam a liberação de dopamina, oxitocina e serotonina. Esses neurotransmissores estão diretamente ligados à motivação, à colaboração, à criatividade e à sensação de bem-estar. E bem-estar não é luxo, é estratégia de performance. Quando uma pessoa se sente reconhecida, o cérebro entende que aquele comportamento vale a pena ser repetido. É assim que hábitos produtivos são formados. Quando alguém se sente ignorado ou desvalorizado, o cérebro interpreta que o esforço não compensa. E então vem a apatia, o cinismo, o famoso tanto faz. Grandes líderes entendem isso intuitivamente ou aprenderam com o tempo. Eles sabem que não lideram apenas tarefas, lideram emoções. Eles sabem que o clima emocional de uma equipe é responsabilidade direta da liderança. Não do RH, não do discurso bonito na parede, mas da postura diária de quem lidera. Jeff Bezos, apesar de seu estilo exigente, sempre foi extremamente claro sobre expectativas e direção. Clareza emocional reduz a ansiedade. Quando o cérebro sabe exatamente o que se espera dele, a energia que seria gasta em insegurança é direcionada para a execução. Empresas ricas entendem que clareza é um presente emocional. Outro exemplo poderoso vem da Patagônia, uma empresa multibilionária que construiu sua marca em torno de valores claros, coerência e propósito. Funcionários não trabalham apenas por salário, trabalham porque acreditam no impacto do que fazem. O cérebro humano responde profundamente ao sentido. Sentido gera engajamento sustentável. É aqui que liderança, emoção e prosperidade se encontram. Pessoas emocionalmente engajadas não apenas produzem mais, elas tomam decisões melhores, cuidam melhor dos recursos, evitam desperdícios e constroem relações de longo prazo. Tudo isso impacta diretamente o resultado financeiro. A neurociência mostra que emoções negativas crônicas reduzem a capacidade do cérebro de aprender. Isso significa que ambientes emocionalmente pesados não apenas cansam as pessoas, eles impedem o crescimento. Já ambientes emocionalmente saudáveis aceleram aprendizado, adaptação e inovação. Líderes conscientes sabem que não podem controlar tudo o que acontece, mas podem influenciar profundamente como as pessoas se sentem ao enfrentar desafios. Eles transformam pressão em desafio, erro em aprendizado e crise em crescimento, não com discurso vazio, mas com presença emocional. Um líder emocionalmente inteligente sabe pausar antes de reagir. Ele entende que sua reação cria um efeito cascata. O cérebro das pessoas observa tudo: um olhar, um silêncio, uma expressão facial. Tudo comunica.
E o cérebro interpreta rapidamente se aquele ambiente é seguro ou ameaçador. Quando um líder explode emocionalmente, o cérebro coletivo da equipe se fecha. Quando um líder mantém clareza e equilíbrio, mesmo sob pressão, o cérebro coletivo se estabiliza. Isso cria resiliência. E resiliência é um dos ativos mais valiosos no mundo dos negócios. Empresas que crescem de forma consistente entendem que resultados financeiros são reflexo de estados emocionais sustentáveis. Não existe lucro de longo prazo em ambientes adoecidos. Pode existir ganho rápido, mas o custo aparece depois em turnover, processos trabalhistas, perda de reputação e queda de inovação. A neurociência também mostra que emoções são contagiosas. Um líder ansioso gera ansiedade. Um líder confiante gera confiança. Um líder cínico gera cinismo. Um líder presente gera presença. O cérebro humano espelha estados emocionais automaticamente. Isso acontece sem esforço consciente. Por isso, liderar começa dentro. Não existe liderança externa consistente sem autorregulação emocional. Grandes líderes investem em autoconhecimento não por vaidade, mas por estratégia. Eles sabem que o próprio estado emocional é uma ferramenta de liderança. E aqui surge um ponto profundo sobre prosperidade. Pessoas emocionalmente equilibradas tomam decisões financeiras melhores. Elas não reagem impulsivamente, não sabotam oportunidades por medo e não se perdem em conflitos desnecessários. Emoção bem regulada gera riqueza sustentável. Líderes que criam ambientes emocionalmente saudáveis não apenas constroem empresas melhores, eles transformam vidas. Pessoas crescem, ganham confiança, aumentam sua renda, constroem carreiras sólidas e levam esse aprendizado para suas famílias e comunidades. Esse é o verdadeiro impacto da liderança baseada em neurociência. Não é apenas sobre produtividade, é sobre criar ambientes onde o cérebro humano pode prosperar. E quando o cérebro prospera, os resultados aparecem naturalmente. No próximo tema, você vai entender como o estresse afeta o cérebro do líder e da equipe, e como líderes conscientes usam a neurociência para transformar pressão em foco, clareza e alta performance sem esgotamento. Esse conhecimento muda tudo. Tema 4. Estresse, pressão e alta performance. Como líderes usam a neurociência para transformar caos em clareza. Existe uma linha invisível que separa líderes que crescem sob pressão de líderes que adoecem junto com suas equipes. Essa linha não está na quantidade de trabalho, nem no tamanho da responsabilidade. Ela está na forma como o cérebro lida com o estresse. A neurociência mostra que o estresse não é, por si só, o inimigo. O verdadeiro problema é o estresse crônico, mal interpretado e mal conduzido pela liderança. O cérebro humano foi projetado para lidar com desafios pontuais, não com ameaças constantes. Quando a pressão é percebida como temporária e com sentido, o cérebro libera adrenalina e noradrenalina, aumentando foco, energia e capacidade de ação. É o estado de alerta saudável, aquele que faz uma pessoa render mais em momentos decisivos. Mas quando a pressão se torna contínua, sem previsibilidade e sem apoio emocional, o cérebro entra em exaustão. É aqui que muitos líderes erram. Eles confundem urgência com caos, confundem cobrança com performance, confundem presença com controle. E o cérebro das pessoas paga o preço. O estresse crônico mantém o cortisol elevado por longos períodos. Isso afeta a memória, concentração, criatividade e tomada de decisão. Afeta também o sistema imunológico e a saúde emocional. Um cérebro sob estresse constante perde a capacidade de enxergar soluções. Ele passa a enxergar apenas ameaças. Agora pense comigo com honestidade. Quantas empresas vivem em estado permanente de urgência? Tudo é para ontem. Tudo é crítico. Tudo é tratado como se fosse uma crise. O cérebro humano não diferencia uma crise real de uma crise mal gerida. Ele apenas reage. E reagir o tempo todo esgota. Líderes conscientes entendem que uma das suas funções mais importantes é regular o nível de estresse do ambiente. Não eliminando desafios, mas dando sentido a eles. O cérebro lida muito melhor com pressão quando entende o porquê, o prazo e o impacto real daquilo que está sendo exigido. Grandes líderes sabem desacelerar para acelerar. Eles criam pausas estratégicas, momentos de reflexão e clareza. Isso não é perda de tempo, é otimização cerebral. Um cérebro que não para nunca começa a errar em silêncio. Empresas como a Toyota ficaram mundialmente conhecidas por permitir que qualquer funcionário parasse a linha de produção ao identificar um problema. Isso reduz estresse, aumenta senso de controle e ativa responsabilidade coletiva.
O cérebro sente que não está sozinho, e isso muda tudo. Outro ponto fundamental é a forma como o líder reage ao erro. Para o cérebro, errar sob um líder punitivo é uma ameaça direta. Isso gera medo, omissão e sabotagem inconsciente. Já sob um líder que trata o erro como aprendizado, o cérebro se mantém aberto, curioso e engajado. A neurociência mostra que aprendizado real só acontece quando o cérebro está fora do modo de defesa. Se o erro gera humilhação, o cérebro associa aprender com dor, e então ele evita tentar de novo. Quantos talentos se perdem assim? Líderes de alta performance entendem que pressão sem apoio gera colapso, não crescimento. Eles equilibram desafio com suporte, exigência com escuta, meta com sentido. Isso cria o que a neurociência chama de estresse positivo, aquele que impulsiona sem destruir. Elon Musk é frequentemente citado como um líder que coloca pressão extrema, mas há um detalhe que muitos ignoram. Ele comunica a visão de forma obsessiva. As pessoas sabem por que estão se sacrificando. O cérebro aceita a pressão quando percebe propósito e possibilidade de impacto extraordinário. Sem isso, a mesma pressão vira opressão. A diferença não está na intensidade do desafio, mas na narrativa emocional que o envolve. O cérebro precisa acreditar que o esforço vale a pena. Quando isso acontece, ele acessa reservas profundas de energia e criatividade. Outro aspecto essencial é o exemplo emocional do líder. O cérebro das pessoas observa como o líder reage sob pressão. Se o líder entra em pânico, explode ou se desorganiza, o cérebro coletivo entra no mesmo estado. Se o líder mantém clareza, respiração e presença, o cérebro coletivo se regula. Autorregulação emocional é uma das competências mais lucrativas da liderança moderna. Não aparece em relatórios financeiros, mas impacta diretamente os resultados. Um líder que sabe regular o próprio estresse evita decisões impulsivas, conflitos desnecessários e retrabalho. Pense em Warren Buffett novamente. Ele nunca toma decisões no pico da emoção. Ele espera, observa, analisa e decide com calma. Isso não é lentidão, é maturidade neural. O cérebro dele não está refém da ansiedade do mercado, e isso gera confiança em todos ao redor. Empresas que aprendem a lidar com o estresse de forma inteligente criam culturas resilientes. Pessoas enfrentam crises com mais equilíbrio, colaboram mais e se recuperam mais rápido. Isso reduz custos ocultos gigantescos ligados a afastamentos, turnover e perda de talentos. A neurociência também mostra que o corpo e o cérebro são inseparáveis. Líderes que ignoram descanso, sono e recuperação estão sabotando a própria capacidade de liderança. Um cérebro exausto toma decisões piores, comunica mal e gera mais estresse ainda. É um ciclo destrutivo. Líderes conscientes cuidam da própria energia como um ativo estratégico. Eles entendem que não podem liderar clareza se vivem em confusão interna. Não podem gerar calma se vivem em caos emocional. Liderar começa pelo próprio sistema nervoso. Quando um líder aprende a transformar pressão em foco, ele muda o jogo. Ele mostra que desafios podem ser enfrentados com lucidez, não com desespero. Ele ensina pelo exemplo que alta performance não precisa significar sofrimento constante. E aqui entra um ponto profundo sobre prosperidade. Ambientes que sabem lidar com estresse constroem riqueza sustentável. Ambientes que vivem em colapso emocional constroem ganhos frágeis, que se perdem ao primeiro grande impacto. A liderança baseada em neurociência entende que o verdadeiro poder não está em pressionar mais, mas em criar clareza no meio da pressão. Não em acelerar sem parar, mas em saber quando pausar. Não em controlar tudo, mas em confiar no processo e nas pessoas. No próximo tema, você vai descobrir como o cérebro aprende, muda hábitos e constrói novos padrões de comportamento, e como líderes conscientes usam isso para desenvolver pessoas, criar culturas fortes e gerar crescimento contínuo, sem desgaste. Esse é o nível de liderança que o mundo atual exige. Tema 5. Como o cérebro aprende, muda hábitos e constrói culturas de alta performance. Existe um ponto decisivo onde muitas lideranças falham sem perceber. Elas exigem mudança de comportamento sem entender como o cérebro humano realmente aprende e cria novos padrões. A neurociência é clara e direta sobre isso. Pessoas não mudam porque alguém manda. Pessoas mudam quando o cérebro cria novas conexões que fazem sentido emocional e prático. Sem isso, qualquer mudança é superficial, temporária e frágil. O cérebro humano é um órgão de economia de energia. Ele prefere repetir padrões conhecidos a criar novos caminhos.
Isso não é preguiça, é sobrevivência. Toda vez que alguém aprende algo novo, o cérebro precisa gastar mais energia para formar novas conexões neurais. Por isso, mudança sem significado gera resistência automática. Líderes tradicionais interpretam essa resistência como falta de vontade ou comprometimento. Líderes que entendem neurociência sabem que, na maioria das vezes, é apenas o cérebro tentando se proteger do desconhecido. E a forma como o líder conduz esse processo determina se a mudança vai acontecer ou não. Aprendizado real não acontece sob ameaça. Quando alguém se sente julgado, exposto ou pressionado, o cérebro ativa o modo de defesa. Nesse estado, a capacidade de absorver novas informações cai drasticamente. É por isso que treinamentos baseados em medo, cobrança ou humilhação geram pouco impacto prático. O cérebro até escuta, mas não integra. Empresas verdadeiramente prósperas entenderam isso há muito tempo. Elas não apenas treinam pessoas, elas criam ambientes que favorecem aprendizado contínuo. Ambientes onde errar faz parte do processo, onde o cérebro não associa aprendizado à dor, mas à evolução. A Amazon, por exemplo, apesar de sua cultura exigente, reforça constantemente a ideia de experimentação. Errar rápido não é um slogan vazio, é uma estratégia neural. Quando o cérebro entende que pode testar, ajustar e aprender sem punição desproporcional, ele se mantém curioso e ativo. Curiosidade é um dos maiores motores do aprendizado. Ela ativa circuitos de recompensa no cérebro, liberando dopamina. Dopamina não é apenas prazer, é combustível para foco, persistência e memória. Pessoas curiosas aprendem mais rápido, retêm mais e aplicam melhor. Líderes conscientes sabem provocar curiosidade ao invés de impor conteúdo. Eles fazem perguntas que expandem o pensamento. Eles conectam o aprendizado com desafios reais. Eles mostram o impacto prático da mudança. O cérebro aprende melhor quando percebe utilidade imediata. Outro fator decisivo na mudança de hábitos é a repetição associada à emoção. O cérebro não grava aquilo que é neutro, ele grava aquilo que tem carga emocional. Por isso, experiências de aprendizado precisam gerar envolvimento emocional, não apenas transmissão de informação. Quantos treinamentos corporativos falham porque são frios, genéricos e desconectados da realidade? O cérebro até entende intelectualmente, mas não cria novas conexões duradouras. Sem emoção, não há consolidação da memória. Líderes que constroem culturas fortes entendem que comportamento se molda mais pelo exemplo do que pelo discurso. O cérebro humano aprende por observação. Ele espelha padrões. Se o líder fala de colaboração, mas age com ego, o cérebro da equipe aprende o comportamento real, não o discurso. É por isso que culturas não mudam por cartazes na parede, mudam quando líderes incorporam os valores no dia a dia. O cérebro observa microcomportamentos o tempo todo. Pontualidade, escuta, coerência, respeito. Tudo isso ensina. Empresas como a Southwest Airlines construíram culturas extraordinárias focando no comportamento diário, não apenas em métricas. Funcionários sabem exatamente como agir porque veem isso refletido na liderança. O cérebro aprende pela consistência. Outro ponto essencial é o reforço positivo. O cérebro responde muito melhor ao reconhecimento do que à punição. Quando um comportamento desejado é reconhecido, o cérebro associa aquela ação à recompensa. Isso fortalece o hábito. Quando o foco está apenas no erro, o cérebro aprende a evitar, não a melhorar. Líderes milionários entendem que reconhecimento não é custo, é investimento. Pessoas que se sentem vistas se desenvolvem mais rápido, e desenvolvimento humano gera retorno financeiro direto. A neurociência também mostra que hábitos são construídos em pequenos passos. Mudanças bruscas geram rejeição. Líderes eficazes quebram grandes transformações em microvitórias. Cada pequena conquista libera dopamina, reforçando o caminho neural recém-criado. Pense em como empresas de tecnologia desenvolvem produtos. Elas testam versões menores, aprendem com o feedback e evoluem. O cérebro humano funciona da mesma forma. Mudança sustentável é incremental. Outro aspecto profundo é o senso de identidade. O cérebro tende a repetir comportamentos alinhados com a identidade que a pessoa acredita ter. Se alguém se vê como incompetente, inseguro ou não bom o suficiente, o cérebro reforça comportamentos que confirmam essa crença. Líderes conscientes ajudam pessoas a reconstruírem sua identidade profissional. Eles reforçam competências, reconhecem evolução e mostram possibilidades. Quando a identidade muda, o comportamento segue naturalmente.
Isso explica por que líderes inspiradores transformam carreiras. Eles não apenas ensinam habilidades, eles ajudam pessoas a se enxergarem de forma diferente. E o cérebro responde a essa nova narrativa. Empresas como a Salesforce investem fortemente no desenvolvimento humano, porque entenderam que crescimento sustentável vem de pessoas que aprendem continuamente. Não se trata apenas de tecnologia, mas de mentalidade. A neurociência deixa claro: culturas de alta performance não são criadas com pressão constante, mas com aprendizado contínuo. Ambientes onde aprender é seguro, valorizado e incentivado geram inovação, adaptabilidade e crescimento. Quando o aprendizado se torna parte da cultura, a empresa não depende de heróis. Ela cria sistemas que evoluem. Pessoas se tornam mais autônomas, confiantes e capazes de resolver problemas complexos. E aqui entra a conexão com prosperidade. Empresas que aprendem rápido crescem rápido. Pessoas que aprendem continuamente aumentam seu valor no mercado. O cérebro que aprende nunca fica obsoleto. Líderes que entendem como o cérebro aprende não desperdiçam energia tentando mudar pessoas à força. Eles criam condições para que a mudança aconteça de dentro para fora. E isso é muito mais poderoso. No próximo tema, você vai descobrir como a comunicação influencia diretamente o cérebro, molda confiança, engajamento e autoridade, e como líderes conscientes usam a palavra, o silêncio e a presença para gerar impacto real. Esse é o caminho da liderança que constrói futuro. Tema 6. Comunicação, presença e autoridade. Como o cérebro responde à palavra, ao silêncio e à energia do líder. Existe algo que quase ninguém ensina sobre liderança, mas que define quem influencia e quem apenas ocupa espaço. O cérebro humano não responde apenas ao que é dito, responde principalmente a como é dito, a quem diz e ao estado interno de quem fala. Comunicação não é transmissão de informação. Comunicação é regulação neural. É ativação de estados mentais. É criação de significado. Antes mesmo das palavras fazerem sentido, o cérebro do outro já está avaliando você. O tom da sua voz, o ritmo da fala, a postura, o olhar, as pausas, o silêncio. Tudo isso é processado em milissegundos por regiões primitivas do cérebro que decidem se você é confiável, previsível e relevante. Se essa decisão for negativa, não importa o quão brilhante seja o conteúdo. O cérebro simplesmente se fecha. É por isso que tantos líderes falam muito e influenciam pouco. Eles se concentram nas palavras, mas ignoram o estado emocional que carregam enquanto falam. Um líder ansioso transmite ansiedade. Um líder inseguro transmite dúvida. Um líder reativo transmite ameaça. O cérebro humano é extremamente sensível a essa energia emocional. Comunicação eficaz começa antes da fala. Começa na autorregulação. Um líder que não sabe regular o próprio sistema nervoso perde autoridade sem perceber. Autoridade não nasce do cargo, nasce da coerência emocional. O cérebro confia em quem transmite estabilidade. Pense em líderes que você respeita profundamente. Provavelmente não são os mais barulhentos nem os mais agressivos. São aqueles cuja presença acalma, organiza e dá clareza. Isso acontece porque o cérebro associa essas pessoas à segurança, e segurança é a base da influência. A neurociência mostra que o cérebro humano presta mais atenção a quem demonstra previsibilidade emocional. Isso não significa ser frio ou distante, significa ser consistente. Quando o cérebro sabe o que esperar, ele relaxa, e quando relaxa, ele escuta. O silêncio, por exemplo, é uma das ferramentas mais poderosas da comunicação consciente. Líderes inseguros têm medo do silêncio. Eles falam demais para preencher o vazio. Líderes conscientes usam o silêncio para criar espaço de reflexão. O cérebro precisa de pausas para integrar informação. Sem pausa, não há profundidade. Grandes líderes sabem quando falar e quando calar. Eles entendem que o silêncio bem usado comunica segurança, confiança e autoridade. O cérebro interpreta o silêncio consciente como presença, não como ausência. Outro ponto crucial é a congruência entre discurso e comportamento. O cérebro humano detecta incoerência com precisão assustadora. Se você fala de valores, mas age movido por ego, o cérebro percebe. Se você fala de confiança, mas microgerencia, o cérebro percebe. E quando percebe, a confiança se quebra silenciosamente. Por isso, líderes verdadeiramente influentes cuidam da própria integridade interna. Eles alinham intenção, emoção e ação. Isso cria o que a neurociência chama de coerência neural.
Pessoas não sabem explicar exatamente por que confiam, mas confiam. E essa confiança gera autoridade natural. Observe líderes como Oprah Winfrey. Sua comunicação não é agressiva nem autoritária. É profunda, presente e empática. O cérebro das pessoas se sente visto. Isso gera conexão imediata, e conexão gera influência. Comunicação consciente também envolve escuta real. A maioria das pessoas escuta para responder, não para compreender. O cérebro percebe isso. Quando alguém sente que não está sendo realmente ouvido, o cérebro se fecha. Quando sente escuta genuína, o cérebro se abre. Líderes que escutam de verdade ativam oxitocina no cérebro do outro. Oxitocina fortalece vínculos, confiança e cooperação. Não é romantismo, é biologia. Escutar é uma estratégia de liderança altamente lucrativa. Outro aspecto poderoso é a clareza. Ambiguidade gera ansiedade. O cérebro humano odeia não saber o que está acontecendo. Líderes que se comunicam de forma vaga, contraditória ou confusa criam ambientes emocionalmente instáveis. Isso custa energia mental e reduz performance. Líderes conscientes são claros, mesmo em situações difíceis. Eles não escondem informações, não criam narrativas confusas, não alimentam boatos. Eles comunicam com honestidade e responsabilidade. O cérebro responde a isso com respeito. A palavra certa, no momento certo, pode mudar completamente o estado mental de uma pessoa. Um feedback bem dado pode desbloquear talento. Um reconhecimento sincero pode transformar engajamento. Uma conversa difícil conduzida com presença pode fortalecer uma relação ao invés de destruí-la. Mas tudo isso depende do estado interno do líder. Comunicação não é técnica isolada, é expressão de quem você é naquele momento. Por isso, líderes conscientes investem em autoconhecimento. Eles sabem que quanto mais clareza interna, mais impacto externo. Empresas de alta performance treinam líderes para se comunicarem com consciência emocional. Não apenas para falar melhor, mas para estar melhor. Isso reduz conflitos, melhora decisões e fortalece cultura. Um exemplo claro vem da Pixar. A empresa criou rituais de comunicação onde ideias são debatidas com franqueza, mas sem ataque pessoal. O cérebro se sente seguro para contribuir. Isso gera criatividade extraordinária. Não por acaso, a Pixar construiu um histórico impressionante de sucesso. Outro ponto essencial é a narrativa. O cérebro humano pensa em histórias, não em dados isolados. Líderes que sabem contar histórias ativam áreas do cérebro ligadas à imaginação e à emoção. Isso gera engajamento profundo. Histórias dão sentido aos números. Quando um líder conecta uma meta a uma história de impacto, o cérebro entende por que aquilo importa. Quando conecta resultados a pessoas reais, o cérebro se envolve. É assim que líderes inspiram sem forçar. Comunicação consciente também exige presença física e emocional. Estar presente de verdade, sem celular, sem distração, sem pressa. O cérebro percebe quando você está ali por inteiro e responde com respeito. Pessoas seguem líderes que estão presentes, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Presença é um sinal de valor. Quando você está presente, você comunica. Isso importa. E o cérebro do outro sente isso. Autoridade verdadeira nasce desse conjunto invisível. Estado interno, coerência, clareza, escuta, silêncio e presença. Não se impõe, se constrói. E uma vez construída, ela sustenta decisões difíceis, mudanças profundas e crescimento consistente. Líderes milionários entendem que comunicação é um ativo estratégico. Eles não falam por impulso. Eles escolhem palavras, timing e postura com consciência. Não para manipular, mas para alinhar. E aqui entra um ponto profundo sobre prosperidade. Ambientes com comunicação consciente desperdiçam menos energia em conflitos, mal-entendidos e jogos de poder. Essa energia é direcionada para a criação de valor. Prosperidade nasce de clareza coletiva. Quando a comunicação flui, a confiança cresce. Quando a confiança cresce, a velocidade de execução aumenta. Quando a execução melhora, os resultados aparecem. Simples, mas poderoso. A neurociência deixa claro: líderes não são seguidos apenas pelo que sabem, mas pelo que fazem o cérebro do outro sentir. Comunicação é a ponte entre intenção e impacto. Quem domina essa ponte lidera com leveza, autoridade e resultados. No próximo tema, você vai descobrir como crenças, identidade e mentalidade moldam o cérebro do líder e da equipe, e como líderes conscientes usam isso para desbloquear potencial, gerar riqueza e criar legados duradouros.
Esse é o nível mais profundo da liderança moderna. Tema 7. Crenças, identidade e mentalidade. Como o cérebro define limites, expande potencial e cria prosperidade. Existe uma força invisível que governa resultados muito mais do que talento, esforço ou inteligência. As crenças que vivem no cérebro. Poucos líderes percebem isso conscientemente, mas todos sofrem ou se beneficiam desse mecanismo todos os dias. O cérebro humano não reage à realidade como ela é. Ele reage à realidade como acredita que ela é. E isso muda absolutamente tudo. Antes de qualquer ação acontecer, antes de qualquer decisão ser tomada, o cérebro consulta um mapa interno feito de crenças, experiências passadas e identidade. Esse mapa define o que é possível, o que é perigoso, o que é permitido e o que deve ser evitado. Se algo não cabe nesse mapa, o cérebro simplesmente bloqueia. Não importa o quanto você queira racionalmente, não importa o quanto o discurso seja bonito. O cérebro protege a identidade acima de tudo. É por isso que duas pessoas, diante da mesma oportunidade, reagem de forma completamente diferente. Uma avança, outra se sabota. Uma cresce, outra recua. Não é falta de capacidade, é diferença de crença. O cérebro de uma acredita que aquilo é possível e seguro. O da outra acredita que é arriscado, inadequado ou fora de alcance. Líderes conscientes entendem que não lideram apenas tarefas ou processos, eles lideram narrativas internas. Eles sabem que, se não ajudarem pessoas a atualizarem suas crenças, qualquer mudança externa será temporária. O comportamento até muda por um tempo, mas o cérebro sempre tenta voltar ao padrão que considera seguro. A neurociência mostra que crenças não são apenas pensamentos soltos. Elas são redes neurais consolidadas pela repetição e pela emoção. Quanto mais uma crença é ativada emocionalmente, mais forte ela se torna. Por isso, experiências de fracasso repetidas, ambientes tóxicos e lideranças punitivas criam crenças limitantes profundas. O cérebro aprende que tentar é perigoso. Agora, pense em quantas pessoas brilhantes vivem abaixo do seu potencial, não porque não são capazes, mas porque acreditam que não são boas o suficiente, não são vistas ou não merecem crescer. O cérebro age para confirmar essa crença. Ele cria comportamentos de autossabotagem, procrastinação e medo de exposição. Tudo para proteger a identidade construída. Líderes milionários entendem que prosperidade começa na mentalidade. Eles não ignoram números, estratégias ou execução, mas sabem que tudo isso passa primeiro pelo filtro da crença. Uma equipe que acredita que crescimento é possível age diferente de uma equipe que acredita que nada muda. Veja líderes como Reed Hastings, da Netflix. Ele construiu uma cultura baseada em confiança radical e alta responsabilidade. Isso não é apenas um modelo de gestão. É uma intervenção direta nas crenças das pessoas. A mensagem é clara: você é capaz, você é responsável, você é adulto. O cérebro responde tentando estar à altura dessa identidade. Quando um líder trata pessoas como capazes, o cérebro delas começa a buscar comportamentos compatíveis com essa visão. Quando trata como incompetentes, o cérebro confirma a profecia. Liderança cria identidade. Outro ponto profundo é a relação entre crença e merecimento. Muitas pessoas têm crenças inconscientes de escassez. Acreditam que sucesso é para poucos, que dinheiro é difícil, que prosperar exige sofrimento extremo. O cérebro, então, cria limites invisíveis. A pessoa até avança, mas para antes de ultrapassar o teto que acredita merecer. Líderes conscientes trabalham essas crenças com exemplos reais, histórias, experiências e reconhecimento. Eles mostram que prosperidade é consequência de valor gerado, não de sorte ou privilégio. O cérebro aprende por evidência. Quando vê alguém parecido prosperando, ele atualiza o mapa do possível. É por isso que storytelling é tão poderoso. Histórias ativam o cérebro de forma profunda. Elas não apenas informam, elas reprogramam. Quando alguém ouve a trajetória de um líder que saiu de uma condição comum e construiu algo extraordinário, o cérebro pensa silenciosamente: talvez eu também possa. Grandes líderes usam histórias não para impressionar, mas para expandir identidade. Eles mostram caminhos, eles normalizam o crescimento, eles tornam o sucesso acessível no nível mental. A neurociência também mostra que identidade precede comportamento. Uma pessoa não age de forma confiante para depois se sentir confiante. Ela precisa se ver como alguém confiante para agir assim. Por isso, mudanças profundas começam na identidade, não na técnica. Líderes conscientes ajudam pessoas a mudarem a forma como se veem. Eles reforçam progressos, celebram evolução e constroem narrativas de crescimento.
Pequenas vitórias repetidas criam uma nova identidade, e o cérebro passa a protegê-la. Empresas como a Apple sempre trabalharam fortemente a identidade. Funcionários não são apenas colaboradores, são criadores, inovadores, inconformados. Isso molda comportamento. O cérebro se alinha à história que acredita viver. Outro ponto essencial é a crença do próprio líder. Um líder que acredita que pessoas são preguiçosas lidera com controle. Um líder que acredita que pessoas querem crescer lidera com desenvolvimento. Essas crenças moldam sistemas, processos e cultura. E o cérebro coletivo responde. Prosperidade organizacional é reflexo direto da mentalidade da liderança. Empresas lideradas por crenças de escassez tomam decisões defensivas, evitam riscos e perdem oportunidades. Empresas lideradas por crenças de abundância investem, inovam e crescem. A neurociência mostra que o cérebro aprende muito mais com experiências do que com discursos. Por isso, líderes conscientes criam experiências que contradizem crenças limitantes. Eles colocam pessoas em desafios possíveis, apoiam durante o processo e celebram a conquista. O cérebro aprende. Eu consigo. Esse processo gera algo poderoso, confiança construída, não inflada. Confiança baseada em evidência. E isso é extremamente sólido. Existe também a crença coletiva. Equipes desenvolvem narrativas internas sobre quem são e até onde podem ir. Aqui nunca muda. Aqui ninguém cresce. Aqui só sobrevive quem puxa saco. Essas narrativas são aprendidas pelo cérebro e reproduzidas automaticamente. Líderes transformadores quebram essas narrativas com ações consistentes, não com discurso vazio. Eles mostram repetidamente que o jogo mudou. O cérebro, aos poucos, atualiza o mapa. Isso exige paciência, coerência e presença. Crenças profundas não se desfazem em uma palestra, elas se transformam com experiência contínua. Líderes conscientes sabem disso e sustentam o processo. E aqui entra um ponto profundo sobre riqueza e legado. Líderes que transformam crenças não apenas entregam resultados financeiros, eles mudam destinos. Pessoas crescem, famílias prosperam, comunidades se fortalecem. O impacto ultrapassa a empresa. A neurociência deixa claro: o maior limitador humano não é externo, é interno. E líderes que entendem isso se tornam catalisadores de expansão. Eles não empurram pessoas, eles expandem o possível. Quando crenças mudam, identidade muda. Quando identidade muda, comportamento muda. Quando comportamento muda, resultados mudam. Esse é o ciclo invisível da prosperidade consciente. No próximo tema, você vai descobrir como propósito, sentido e valores ativam áreas profundas do cérebro, sustentam motivação de longo prazo e transformam liderança em legado. Esse é o nível onde liderança deixa de ser apenas gestão e se torna transformação. Tema 8. Propósito, sentido e valores. Como o cérebro sustenta motivação, comprometimento e legado ao longo do tempo. Existe um momento na trajetória de todo líder em que metas deixam de ser suficientes. Resultados continuam importantes, crescimento continua necessário, dinheiro continua sendo um indicador relevante, mas algo muda internamente. O cérebro começa a fazer perguntas mais profundas. Por que tudo isso? Para quê? Isso vale a energia que estou colocando aqui? Quando essas perguntas surgem e não encontram resposta, a motivação começa a cair, mesmo em pessoas extremamente competentes. A neurociência explica exatamente por quê. O cérebro humano precisa de sentido para sustentar esforço ao longo do tempo. Metas ativam foco de curto prazo. Propósito ativa resistência de longo prazo. Quando uma pessoa entende por que faz o que faz, o cérebro encontra energia mesmo em momentos difíceis. Quando não entende, qualquer obstáculo parece pesado demais. Propósito não é um conceito abstrato ou espiritualizado demais, como muitos pensam. Ele tem base biológica, áreas profundas do cérebro, ligadas à identidade e à coerência interna, são ativadas quando alguém sente que sua ação está alinhada com valores pessoais. Isso gera um tipo de motivação diferente, mais estável e menos dependente de recompensas externas. É por isso que líderes que trabalham apenas com bônus, metas agressivas e pressão constante conseguem resultados por um tempo, mas depois veem o engajamento cair. O cérebro se cansa de correr sem direção. Ele precisa sentir que está construindo algo que faça sentido. Grandes líderes entenderam isso muito antes de o termo propósito virar moda. Howard Schultz, da Starbucks, nunca falou apenas de vender café. Ele falou de criar um terceiro lugar entre casa e trabalho,
de dignidade, de pertencimento. Isso moldou decisões estratégicas, cultura e comunicação. O cérebro das pessoas se conectou com algo maior do que o produto. Quando o propósito é genuíno, ele não precisa ser gritado, ele se manifesta em decisões. O cérebro humano é extremamente sensível à incoerência. Se uma empresa fala de valores, mas age de forma oposta, o cérebro percebe. E quando percebe, o cinismo surge. Cinismo é um dos maiores destruidores de engajamento. Valores não são frases bonitas na parede, são critérios de decisão, são limites claros, são escolhas feitas quando ninguém está olhando. O cérebro aprende valores observando o comportamento, não discursos. Por isso, líderes conscientes vivem seus valores antes de cobrá-los. A neurociência mostra que, quando valores são claros e coerentes, o cérebro economiza energia. Pessoas não precisam gastar tempo tentando adivinhar o que é esperado. Isso reduz a ansiedade, aumenta foco e melhora a qualidade das decisões. Ambientes com valores claros são emocionalmente mais estáveis. Pense em empresas como a Patagônia novamente. Eles tomaram decisões que pareciam contrárias ao lucro imediato, mas alinhadas aos valores. O cérebro das pessoas percebeu a autenticidade. Isso gerou lealdade profunda, tanto de clientes quanto de colaboradores. O resultado financeiro veio como consequência de coerência. Propósito também está diretamente ligado à identidade. Quando alguém sente que seu trabalho expressa quem ela é, o cérebro se engaja de forma diferente. Não é apenas um papel a ser desempenhado. É uma extensão da própria identidade. Isso gera comprometimento real. Líderes conscientes ajudam pessoas a conectarem suas funções diárias com um impacto maior. Eles mostram como cada ação contribui para algo relevante. Isso ativa no cérebro a sensação de utilidade e significado. E significado é um poderoso antídoto contra o esgotamento. A ausência de sentido é uma das maiores causas de burnout. Não é apenas excesso de trabalho, é trabalho desconectado de propósito. O cérebro aguenta muito esforço quando entende o porquê, mas se revolta quando sente que tudo é vazio. Empresas ricas e longevas entenderam isso. Elas investem em cultura, valores e propósito não por altruísmo ingênuo, mas por estratégia de longo prazo. Pessoas que encontram sentido permanecem, evoluem e contribuem mais. Outro ponto profundo é que propósito não precisa ser grandioso para ser poderoso. Ele precisa ser verdadeiro. Um líder que tenta impor um propósito que não sente cria dissonância. O cérebro das pessoas percebe. Propósito eficaz nasce da autenticidade. Líderes que se conhecem sabem articular seu propósito com clareza e humildade. Eles não usam propósito como marketing interno, eles usam como bússola. Isso cria confiança, e confiança sustenta a liderança em momentos difíceis. A neurociência também mostra que, quando alguém age alinhado com valores, o cérebro libera neurotransmissores associados a bem-estar e satisfação profunda. Isso cria uma sensação de plenitude que dinheiro sozinho não gera. Não por acaso, líderes que encontram propósito tomam decisões mais equilibradas e éticas. É aqui que ética entra como componente estratégico da liderança. Ética não é apenas certo ou errado, é coerência interna. Quando um líder age contra seus valores, o cérebro entra em conflito. Esse conflito consome energia e gera desgaste emocional. Com o tempo, afeta clareza e julgamento. Líderes éticos não são perfeitos, mas são conscientes. Eles refletem, ajustam e aprendem. Isso gera respeito. O cérebro das pessoas confia mais em líderes humanos e coerentes do que em líderes infalíveis e distantes. Propósito também cria resiliência coletiva. Em momentos de crise, equipes com sentido claro se reorganizam mais rápido. Elas não se desintegram diante da dificuldade. O cérebro encontra força na causa comum. Durante crises globais, empresas com propósito claro tomaram decisões difíceis, mas sustentáveis. Algumas reduziram lucro de curto prazo para preservar pessoas. O cérebro coletivo percebeu cuidado real. Isso fortaleceu vínculo e reputação. A longo prazo, propósito gera algo que nenhum plano estratégico consegue comprar: lealdade genuína. Pessoas defendem a empresa, recomendam, permanecem e crescem junto. Isso reduz custos ocultos enormes e cria vantagem competitiva real. Propósito também orienta a inovação. Quando o cérebro sabe qual problema realmente importa, ele cria soluções melhores. Inovação sem propósito vira dispersão. Inovação com sentido vira impacto. Líderes conscientes usam propósito para alinhar decisões, priorizar projetos e dizer não ao que não faz sentido. Isso gera foco.
e foco é um recurso cada vez mais valioso. Quando propósito, valores e estratégia estão alinhados, a empresa entra em um estado de coerência sistêmica. O cérebro coletivo funciona melhor, menos conflito interno, mais energia direcionada à criação de valor. E aqui entra o conceito de legado. Liderar com propósito é construir algo que permanece além do cargo. Pessoas lembram de como se sentiram sob aquela liderança. O cérebro grava emoções com força. Um líder que gera sentido deixa marca. Líderes milionários que entendem isso não buscam apenas crescimento financeiro. Buscam impacto duradouro. Eles sabem que riqueza verdadeira inclui reputação, relações e contribuição. Propósito não substitui competência. Ele potencializa. Valores não eliminam desafios. Eles orientam. Sentido não evita esforço. Ele o torna sustentável. A neurociência confirma: o cérebro humano precisa de sentido para prosperar. Lideranças que ignoram isso perdem pessoas, energia e futuro. Lideranças que integram propósito constroem organizações vivas, adaptáveis e fortes. No próximo tema, você vai descobrir como a neurociência aplicada à liderança impacta diretamente resultados financeiros, tomada de decisão estratégica e crescimento sustentável, conectando mente, cultura e prosperidade de forma concreta e mensurável. Esse é o ponto em que liderança se transforma em legado. Tema 9. Neurociência, decisões financeiras e crescimento sustentável. Como a mente do líder cria riqueza ou destrói valor. Existe uma crença perigosa no mundo dos negócios de que resultados financeiros são fruto apenas de estratégia, números e execução técnica. A neurociência desmonta essa ilusão de forma contundente. Toda decisão financeira, absolutamente toda, nasce em um cérebro humano. E cérebros não são máquinas lógicas. São sistemas emocionais que usam a lógica para justificar decisões já tomadas internamente. Antes de um investimento, antes de uma contratação, antes de uma expansão, antes de um corte de custos, existe um estado emocional conduzindo a decisão. Medo, ganância, confiança, ansiedade, visão de longo prazo ou necessidade de aprovação. O cérebro do líder define o destino financeiro da empresa muito antes de qualquer planilha ser aberta. Líderes que ignoram isso acreditam que estão sendo racionais, quando na verdade estão sendo reativos. A neurociência mostra que o cérebro sob estresse, pressão ou ameaça toma decisões mais conservadoras ou impulsivas, ou paralisa, ou arrisca demais. Em ambos os casos, destrói valor. Agora pense em quantas decisões financeiras ruins não nascem de dados errados, mas de estados mentais mal regulados. Quantos investimentos são feitos para aliviar a ansiedade? Quantos cortes são feitos por medo? Quantas oportunidades são perdidas por insegurança? O cérebro, quando não está consciente, governa silenciosamente o caixa da empresa. Grandes líderes financeiros aprenderam isso cedo. Warren Buffett é um exemplo clássico não apenas por sua inteligência analítica, mas por sua maturidade emocional. Ele próprio afirma que o maior inimigo do investidor é a própria mente. Ele evita decisões sob euforia ou pânico. Isso não é apenas disciplina pessoal, é compreensão profunda do funcionamento do cérebro. A neurociência mostra que emoções intensas distorcem a percepção de risco e recompensa. Quando o cérebro está dominado pelo medo, ele superestima riscos e subestima oportunidades. Quando está dominado pela euforia, ele subestima riscos e superestima retornos. Em ambos os casos, o julgamento fica comprometido. Líderes conscientes criam mecanismos para reduzir a interferência emocional negativa nas decisões financeiras. Eles não decidem no calor do momento. Criam processos, pausas, critérios claros. Isso não elimina a emoção, mas impede que ela domine. Empresas financeiramente sólidas não são aquelas que nunca erram, mas aquelas que erram menos por impulso. Elas aprendem rápido, ajustam e seguem. O cérebro coletivo aprende a não dramatizar perdas, nem idolatrar ganhos. Isso cria estabilidade. Outro ponto crucial é a relação entre mentalidade e risco. Líderes com mentalidade de escassez veem risco em tudo. Eles protegem demais, investem pouco, crescem devagar ou não crescem. Líderes com mentalidade de abundância irresponsável assumem riscos excessivos. Líderes conscientes equilibram. Eles assumem riscos calculados com base em visão, não em emoção. A neurociência mostra que o cérebro humano busca evitar dor mais do que buscar prazer. Isso significa que decisões financeiras são frequentemente guiadas pelo medo de perder, não pelo potencial de ganhar. Líderes que não entendem isso
tornam-se excessivamente defensivos. Por outro lado, líderes que trabalham a própria relação com o medo tomam decisões mais equilibradas. Eles aceitam perdas como parte do jogo. O cérebro aprende que errar não é ameaça existencial. Isso libera energia para inovar. Empresas como a Amazon operaram durante anos sem lucro significativo, porque Jeff Bezos tinha clareza emocional e visão de longo prazo. Ele não reagiu à pressão do mercado no curto prazo. O cérebro dele não estava preso à validação imediata. Isso permitiu investimentos estratégicos que depois geraram riqueza exponencial. Visão de longo prazo é uma habilidade neural. Ela exige capacidade de tolerar desconforto presente em troca de ganhos futuros. Nem todos os cérebros conseguem isso. Líderes conscientes treinam essa capacidade em si mesmos e em suas equipes. Outro aspecto essencial é a relação entre cultura e resultado financeiro. Ambientes emocionalmente saudáveis tomam decisões financeiras melhores porque desperdiçam menos energia com conflitos internos, política e retrabalho. Energia mental é recurso econômico. Quando ela é desperdiçada, o resultado financeiro sofre. A neurociência mostra que ambientes de alta confiança reduzem custos invisíveis. Pessoas colaboram mais, erram menos por medo, avisam problemas antes que se tornem crises. Isso protege caixa e reputação. Líderes que criam medo perdem dinheiro sem perceber. Pessoas escondem erros. Projetos problemáticos avançam sem correção. Decisões ruins não são questionadas. O cérebro com medo prefere silêncio à exposição. O custo disso é gigantesco. Por isso, empresas financeiramente maduras valorizam ambientes onde questionar é seguro. Não por idealismo, mas por inteligência financeira. O cérebro coletivo funciona como um sistema de alerta precoce quando se sente seguro para falar. Outro ponto profundo é a relação entre identidade do líder e dinheiro. Líderes que têm crenças negativas sobre dinheiro tomam decisões contraditórias. Podem gerar valor, mas sabotam o crescimento. O cérebro impõe limites invisíveis. Líderes conscientes revisam suas próprias crenças financeiras. Eles entendem que dinheiro é energia de troca, não símbolo de culpa ou status. Essa clareza interna gera decisões mais limpas e estratégicas. A neurociência também mostra que decisões financeiras éticas geram estabilidade de longo prazo. Quando um líder sacrifica valores por ganho imediato, o cérebro entra em conflito. Esse conflito afeta julgamento futuro. Além disso, a cultura absorve o sinal. Atalhos passam a ser normalizados. O risco sistêmico aumenta. Empresas que cresceram rápido demais, ignorando ética, frequentemente colapsaram. Não por falta de lucro, mas por decisões emocionais travestidas de estratégia. O cérebro humano racionaliza quase tudo quando está desconectado de valores. Líderes que integram ética e estratégia tomam decisões mais sustentáveis. Eles entendem que reputação é ativo financeiro. Confiança do mercado é capital. O cérebro coletivo da sociedade responde à coerência. Outro fator decisivo é a clareza na comunicação financeira. Ambiguidade gera ansiedade. Ansiedade gera decisões ruins. Líderes conscientes comunicam números com transparência, contexto e responsabilidade. Isso estabiliza o cérebro coletivo e melhora a execução. Pessoas trabalham melhor quando entendem a realidade financeira da empresa. O cérebro se sente parte do jogo. Isso gera responsabilidade compartilhada. Empresas ricas criam adultos, não dependentes. A neurociência mostra que prosperidade sustentável nasce de decisões repetidas bem reguladas, não de grandes golpes de sorte. Pequenas escolhas diárias, feitas com clareza emocional, constroem grandes resultados ao longo do tempo. Líderes conscientes treinam essa consistência. Eles não buscam adrenalina constante, buscam solidez. Isso pode parecer menos glamuroso, mas é infinitamente mais lucrativo no longo prazo. E aqui entra um ponto essencial sobre legado financeiro. Líderes que constroem riqueza com consciência deixam sistemas que continuam funcionando sem eles. Eles criam culturas que sabem decidir bem. Isso é verdadeira prosperidade. A neurociência aplicada à liderança financeira mostra que não existe crescimento sustentável sem maturidade emocional. Não existe lucro saudável sem clareza mental. Não existe riqueza duradoura sem consciência. No próximo e último tema, você vai integrar tudo o que aprendeu até aqui e entender como a neurociência aplicada à liderança transforma não apenas empresas, mas vidas, criando impacto, prosperidade e significado de forma profunda e duradoura. Esse é o nível mais alto da liderança consciente. Tema 10. A nova liderança já começou.
consciência, neurociência e o futuro da prosperidade humana. Chegar até aqui significa que algo em você já mudou, mesmo que de forma sutil, silenciosa, quase imperceptível. Porque quando o cérebro é exposto a novas verdades de forma consistente, ele começa a reorganizar mapas internos. Você pode não perceber conscientemente, mas seu olhar sobre liderança, pessoas, resultados e até sobre você mesmo já não é mais o mesmo. Ao longo de tudo o que foi dito, uma verdade ficou clara. Liderança nunca foi apenas sobre gestão. Nunca foi apenas sobre metas, cargos, processos ou autoridade formal. Liderança sempre foi, e sempre será, sobre consciência aplicada ao comportamento humano. A neurociência apenas deu nome, evidência e clareza ao que grandes líderes intuitivamente já praticavam há décadas. A liderança do futuro não é fria, técnica ou distante. Ela também não é ingênua, permissiva ou sem direção. Ela é profundamente humana, estrategicamente consciente e biologicamente inteligente. Ela entende que por trás de cada número existe um cérebro. Por trás de cada decisão existe uma emoção. Por trás de cada resultado existe um estado mental sustentado ao longo do tempo. Você aprendeu que o cérebro não segue cargos, segue segurança? Que decisões não nascem da lógica, mas da emoção regulada? Que emoções moldam produtividade, saúde e riqueza? Que estresse mal conduzido destrói valor, enquanto pressão com sentido gera foco? Que aprendizado real só acontece quando o cérebro se sente seguro? Que comunicação não é o que você diz, mas o que o outro sente? Que crenças definem limites invisíveis? Que propósito sustenta energia no longo prazo? Que decisões financeiras são reflexos diretos da maturidade emocional da liderança? Tudo isso converge para um ponto inevitável. Liderar é, antes de tudo, liderar a si mesmo. Não existe liderança externa consistente sem liderança interna. Não existe prosperidade coletiva sem clareza individual. Não existe cultura saudável sem líderes emocionalmente responsáveis. A neurociência não romantiza isso. Ela comprova. O mundo corporativo está passando por uma transição silenciosa, mas irreversível. Modelos baseados em medo, controle e escassez estão perdendo força. Não porque sejam errados moralmente, mas porque são ineficientes biologicamente. Eles adoecem cérebros, drenam energia e geram resultados frágeis. Em contrapartida, empresas que investem em consciência, cultura emocional, clareza de propósito e liderança humanizada estão crescendo com mais consistência, inovação e sustentabilidade. Elas não são perfeitas, mas são adaptáveis. E adaptação é o maior diferencial competitivo do nosso tempo. Líderes milionários do presente e do futuro não são apenas bons estrategistas, são bons reguladores emocionais. São pessoas que sabem pausar antes de reagir, refletir antes de decidir e alinhar antes de executar. Eles não negam a pressão, eles a transformam em clareza. Não negam o conflito, eles o usam como aprendizado. Não negam o erro, eles o integram como parte do crescimento. Esse tipo de liderança cria algo raro, confiança profunda, e confiança é a moeda mais valiosa da nova economia. Equipes confiam, clientes confiam, parceiros confiam, o mercado confia. E onde há confiança, há fluxo. Onde há fluxo, há prosperidade. Talvez o maior convite desse vídeo não seja para que você mude tudo de uma vez. O cérebro não funciona assim. Mudanças profundas acontecem por integração, não por ruptura. O convite é para que você comece a observar com mais consciência. Observe como você reage sob pressão. Observe como você comunica em momentos difíceis. Observe como você toma decisões quando está cansado, ansioso ou com medo. Observe quais crenças você carrega sobre pessoas, dinheiro, sucesso e poder. Essa observação já é liderança em ação. A partir dela, escolhas mais conscientes começam a surgir. Pequenos ajustes de postura, escuta, clareza e presença começam a gerar grandes impactos. O cérebro aprende rápido quando sente coerência. Liderar com neurociência não é adicionar mais técnicas à sua agenda, é retirar ruídos, é simplificar, é alinhar, é criar ambientes onde o melhor das pessoas emerge naturalmente, sem precisar ser forçado. E aqui está a verdade final. O futuro da liderança não pertence aos mais duros, nem aos mais rápidos, nem aos mais agressivos. Ele pertence aos mais conscientes, aos que entendem que pessoas não são recursos, são sistemas vivos. Aos que compreendem que prosperidade verdadeira é aquela que cresce sem destruir. Se você aplicar pelo menos uma das reflexões deste vídeo na sua forma de liderar, comunicar ou decidir, algo já começa a mudar.
E quando líderes mudam, sistemas mudam. Quando sistemas mudam, resultados mudam. Quando resultados mudam, vidas mudam. Essa é a verdadeira força da neurociência aplicada à liderança. Não é tendência, não é moda, é evolução. E ela já começou. Se esse conteúdo abriu sua mente, tocou você em algum nível e fez repensar a forma como você lidera, decide e se relaciona com pessoas, não deixe essa transformação parar aqui. Inscreva-se agora no canal, porque aqui nós falamos de liderança real, baseada em ciência, consciência e resultados, não em modismos vazios. Curta este vídeo, porque isso mostra ao YouTube que esse tipo de liderança precisa chegar a mais pessoas que estão prontas para evoluir. Comente aqui embaixo qual insight mais mexeu com você ou qual mudança prática você pretende aplicar imediatamente na sua liderança. A sua reflexão pode despertar alguém que ainda está no automático. Compartilhe este vídeo com líderes, gestores, empreendedores e profissionais que precisam liderar pessoas sem adoecer a si mesmos e aos outros. Liderar com consciência é uma escolha, e escolhas conscientes constroem futuros mais prósperos.